bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre temas quentes de mercado e regulatórios com meu querido amigo Luiz Laércio Simões Machado Júnior, Luiz Laércio para os íntimos, que é diretor de regulação na Axia Energia. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Rede tem uma seleção de conteúdos exclusivos, onde você encontra masterclasses, podcasts, artigos sobre o assunto. O link para acessar essa série, que é exclusiva para os nossos assinantes, está na descrição desse episódio. Antes de passar a palavra para o Luiz Laércio se apresentar, nós vamos mostrar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Depois desse pequeno comercial, Luiz Laércio, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, boa noite, Fabiola. Boa noite a todos os nossos aqui espectadores. Primeiro, Fabiola, eu queria registrar aqui a minha enorme satisfação de estar aqui com esse bate-papo com você. Primeiro, pela assim, amizade que a gente construiu ao longo da carreira no campo pessoal, mas especialmente pela grande admiração que eu tenho por você no campo profissional, né? Eu tenho o privilégio de conhecê-la há 25 anos, desde que eu entrei no setor elétrico, desde que a gente participava daquelas reuniões da Abrage, da APINE, no Rio, principalmente, né, no Rio de Janeiro, e que você ia lá, e eu novinho, você novinha, acho que somos um pouco novinhos ainda, né, Fabiola? Mas as discussões, e tanta gente boa, né, naquelas reuniões que hoje está aí brilhando no setor, eu tive a oportunidade de aprender muito com você. Você é uma das referências aí, top 3 para mim do setor elétrico. Então, para mim aqui é uma grande honra estar podendo ter essa oportunidade de trocar umas ideias com você. E, bom, dito isso, então estou hoje diretor de regulação da Eletrobras atual Axia Energia. Eu tenho uma carreira de 25 anos, sou engenheiro eletricista, formado na FRJ. Eu tive uma carreira muito focada, centrada nas áreas especialmente de planejamento energético, regulação e comercialização de energia. Na comercialização, eu atuei com front, com back, com middle, com estudos. Na regulação, trabalhei muito em associações setoriais, fui coordenador de grupos setoriais na Abrage, na PINE, na Abrajet, Abrat. É, Pude alcançar os cargos gerenciais em Furnas, na empresa onde eu militei durante quase toda a minha vida. Com a privatização da Eletrobras em 2022, eu tive a oportunidade de ser nomeado, o primeiro diretor nomeado pós-privatização. Eu fui, então, ser diretor da Eletronorte, à época, Eletrobras Eletronorte, diretor de regulação e comercialização. Voltei para o Rio de Janeiro para ser diretor de comercialização de Furnas, antes da incorporação de Furnas pela holding Eletrobras. E hoje estou, então, como diretor de regulação do grupo Eletrobras, atual Axia Energia. Sempre atuei também em sociedades de propósito específicos, SPEs, que detinham, nas quais a Axia detém participações. Sou presidente de conselho de administração de uma delas, de Serra do Facão, e participante, membro de comitês ou conselheiro de outras SPEs. Então, esse é um breve histórico aí da minha vida profissional, Fabiola.
Luiz Laércio é, além de um grande amigo, aprendi muito com ele. Na verdade, tudo que ele falou é o contrário. Eu que aprendi com ele. A gente tem aí uma certa história no setor. Eu estava até resgatando aqui. A primeira medida provisória que a gente trabalhou juntos foi a medida provisória 14, que depois se converteu na Lei 10.438, que resolveu todo o imbróglio do racionamento, né? Câmara Brasileira de Energia Emergencial, a RTE e todos aqueles desdobramentos do racionamento. E, por coincidência, hoje, aqui é dia 25 de novembro de 2025, nós vamos aproveitar esse momento histórico do setor. Hoje foi promulgada a Lei 15.269, que é resultado da medida provisória 1.304, aí a conversão da medida provisória 1.304. Então, o tema, a gente não organizou esse podcast para coincidir, mas acabou coincidindo, então não podemos deixar de falar sobre todos os temas, dispositivos que essa lei traz aí, todos os desdobramentos sobre o nosso mercado. Luiz, obrigado demais pela presença. Eu vou lhe usar hoje aqui porque realmente o tema da lei, eu acho que todo mundo está curioso aí para saber o que que tem por trás da lei. Mas antes da gente falar da lei, eu queria perguntar sobre a Axia, né? Você comentou aí sobre toda essa trajetória recente dos movimentos desde a privatização e agora bem recente mesmo a mudança do nome. E eu imagino que por trás de todo esse rebranding tem também um novo momento, uma nova tese, a própria estratégia que a companhia quer imprimir no mercado. Você pode revelar alguma coisa para a gente ou é tudo guardado a sete chaves? Não tem nada guardado a sete chaves. A gente pode dizer, Fabiola, assim, a gente vive um momento assim que está dando, honestamente, brilho nos olhos de quem está tendo essa oportunidade de viver esse momento da Axia Energia. A gente deve ter aí cerca de 3 anos e pouco desde a privatização. Temos uma história consolidada de muito sucesso das 4 subsidiárias e da holding, mas que você sabe bem, todo o setor sabe, a gente não atuava como um grupo econômico, como um grupo empresarial. Então, durante esses 3 anos, né, nós podemos dizer que desde a privatização, que nós trocamos o pneu com o carro andando. Nós investimos 3 vezes mais do que investíamos no período pré-privatização, voltamos a participar de leilões de transmissão e a ganhar leilões de transmissão. Exemplo é o último, em que a gente ganhou 4 sublotes de transmissão, investimos em geração, fizemos diversas operações societárias, reestruturamos a companhia sob a ótica organizacional, societária, simplificamos a nossa estrutura societária, e também ou resolvemos ou encaminhamos grandes temas legados do período pré-privatização. Então, foi um período de muita arrumação da casa, sem que a gente deixasse de continuar investindo no setor elétrico brasileiro, como eu disse, 3 vezes mais do que até investimos. E então foi um período de um efetivo turnaround e muito desafiador, porque a gente tinha essa missão de tornar, vamos dizer, 4 empresas com 4 sotaques diferentes, sotaque do Nordeste, do Norte, do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, 4 sotaques hoje sim falando a mesma língua. Então, diferentemente do passado, hoje temos uma empresa linda com 4 sotaques falando a mesma língua, pensando todos no mesmo direcionamento, sob a liderança de um conselho bastante atuante, bastante comprometido com a formulação das políticas da companhia, com acionistas, pessoas físicas, 370 mil CPFs, investidores, uma verdadeira true corporation, uma diretoria executiva muito engajada nos nossos propósitos. Então, é um momento muito especial. A gente costuma dizer que a partir de 2026 a gente não vai mais usar a expressão turnaround, a gente considera que agora em 25 a gente encerra esse período de turnaround e vamos voar voo de cruzeiro em steady state, crescendo, continuando a fazer o que temos fazendo, o que vimos fazendo com ainda mais capacidade, estrutura, vontade, que é o nosso propósito. Nosso propósito é servir o nosso cliente, servir o consumidor
de energia brasileiro, com muita inovação, com muita ideia, com muita solução. A gente tem, posso colocar como exemplo aqui, eu conheço uma outra empresa do setor elétrico que tem uma vice-presidência de inovação. Então, hoje nós somos uma empresa vocacionada, muito interessada em inovação. Não à toa temos uma vice-presidência exclusivamente pensando 24 horas em inovação, conectando todas as áreas da empresa com ideias inovadoras. Então, queremos conectar. Axia, aliás, representa isso, quer dizer conexão, eixo, algo que conecta algo a alguém. Então, queremos conectar boas ideias a pessoas, levando soluções aos nossos clientes, aos consumidores de energia brasileiro. Fabiola, é um momento muito motivador para todos nós que estamos vivendo esse momento aqui na Axia Energia. Muito legal, Luiz. Já vou pegar o gancho que você falou de cliente, consumidor, e já pegar o primeiro ponto da lei 15.269 aí, que era um tema que estava esperado há muito tempo pelo mercado, que é a abertura para a baixa tensão, né? Então, finalmente temos lá um cronograma de 24 meses para industriais e comerciais e 36 meses para os demais consumidores, com algumas regrinhas, enfim, alguns detalhes ali de comunicação, plano e tudo mais. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, já que você é diretor de regulação na Axia, né? Os mecanismos regulatórios atuais que já existem no mercado, eles vão garantir que essa abertura para esse varejo não traga riscos para a segurança de mercado? E caso não, o que que falta ajustar? O que que a gente precisa deixar redondo para que essa abertura aí total realmente não impacte a segurança do mercado? Olha, Fabiola, primeiro é importante assim a gente realmente registrar essa data histórica do dia de hoje, né? Estamos aqui gravando no dia 25, dia que foi promulgada a Lei 15.269, que finalmente, depois de tanto tempo, a gente conseguiu abrir e conceder o direito de opção a dezenas de milhares de unidades consumidoras, de brasileiros, brasileiras, de famílias, 90 milhões de unidades consumidoras, aí tá 200 milhões de brasileiros que passam a ter o direito de escolher o seu provedor de energia, e não mais um mercado que hoje, embora represente já 40% do consumo de energia brasileiro, representa não mais do que 200, 300 mil unidades consumidoras. Então, é realmente um marco histórico e a gente deve esse mérito à iniciativa inicial do governo, que editou uma medida provisória, e agora, na 1304, essa medida provisória, esse dispositivo virou lei, e virou lei de uma forma muito, eu diria, equilibrada, Fabiola. A gente muito se dizia que você podia abrir o mercado de forma infralegal, mas fazê-lo de forma infralegal você não conferiria a segurança jurídica e talvez algumas medidas acessórias que a gente considera fundamentais para essa abertura na baixa tensão, como a criação da figura do supridor de última instância, como a vedação, a concessão de descontos de energia incentivada para consumidores abaixo de 500 kV, enfim, e algumas medidas, então, que a gente considera até campanhas educacionais, que é uma condição precedente para abertura. Então, é uma data efetivamente para o Brasil comemorar a data de hoje, a democratização total do direito de escolha pelo consumidor brasileiro. Quanto à questão da segurança, Fabiola, a segurança de mercado é uma questão em todo o mundo, não é só no Brasil. E, de fato, com a abertura ao varejo, as empresas que se dedicarão a essa atividade de fornecimento, de venda de energia ao cliente final de baixa tensão, terão que ter alguma atenção especial e um preparo especial para lidar com essa situação. A gente passa a falar de temas que hoje, quando a gente fala do atacado ou do atacarejo, não são tão presentes. Passa a falar de relação consumerista, a gente passa a ter que dedicar mais atenção ao cliente de forma muito totalmente digital. A gente tem que ter call center, a gente tem que ter um atendimento pronto para atendê-los.
e tem que ter uma estrutura, vamos dizer, ágil, eficiente para lidar com o risco de crédito. O risco de crédito ele existe hoje e vai continuar existindo com a baixa tensão. Pode ser que haja algum movimento de consolidação da indústria de comercialização, isso o tempo dirá, nesse processo em que você haverá naturalmente uma busca pelo mercado, né, por penetração nesse mercado. E quanto a ferramentas, eu acredito muito, primeiro, a gente costuma enxergar com bons olhos todas as iniciativas da CCE, que a CCE vem empreendendo no âmbito do monitoramento prudencial para a segurança de mercado. Inclusive, a CCE foi empoderada para tanto, a partir dessa lei, e até da lei objeto de conversão da 1.300. A gente acredita, então, no papel que a CCE terá nesse processo, a gente acredita no papel que as plataformas de comercialização, e mais particularmente, eventualmente, quem sabe, uma bolsa de energia, a gente sabe que tem a N5X vindo aí com um projeto de virar uma bolsa, com uma clearing house, então oferecendo uma contraparte central, né, com risco de crédito praticamente zero, como a gente percebe na Bolsa de Valores, eventualmente também fornecendo mais segurança. Então, é um combo de medidas seja do âmbito regulatório, seja do próprio mercado. A autorregulação também é algo que a gente vê com bons olhos. A gente já conhece algumas propostas de autorregulação do mercado que podem ser eficientes para dar mais segurança, dar mais informação para tomada de decisão nesse mercado, de forma que você esteja menos sujeito, vamos dizer assim, ou mais preparado para lidar com a questão do risco de crédito de mercado. Então, eu vejo que esse é um tema importante, mas o que é mesmo ponto a se destacar, que na nossa visão, é realmente esse marco tão relevante da data de hoje de abertura de mercado para todos os consumidores brasileiros. Muito bom. É outro ponto também que trouxe mais tranquilidade ali para as distribuidoras, é o encargo, né, de sobrecontratação, exposição voluntária, que isso também precisava ser tratado, além do SUI. Eu acho que são dois dispositivos assim muito importantes para trazer essa tranquilidade. E agora tem toda essa construção de questões infralegais aí de regulamentação para que essa segurança seja garantida. Muito bom. Luiz, agora saindo um pouquinho do tema da lei, mas daqui a pouco a gente volta. Eu queria te perguntar um tema bem aí de engenheiros eletricistas. Eu gosto de explorar esse tema, que é a tal do paradoxo que a gente vive hoje, né? A gente tem uma questão de sobreoferta de garantia física, sobreoferta de energia do ponto de vista médio, mas a gente vive concomitantemente com o risco de atendimento à ponta, então uma questão aí de capacidade e também uma falta de flexibilidade operativa no sistema, né? Eu queria te ouvir em relação a esse combo um pouco estranho que a gente vive, que no passado a gente nunca viveu, né? Da onde que surgiu, né? Qual a raiz desse descompasso e como que a gente pode fazer aí, se é possível a gente corrigir a rota, o que que pode ser feito para corrigir esse descompasso? Fabiola, olha, na nossa percepção, a raiz desse paradoxo a que você se referiu pode ser resumido em excesso de políticas de incentivos e subsídios governamentais e escassez de sinais de preço de mercado para a expansão e para a operação do sistema. Se a gente voltar um pouco atrás na história, e você mencionou aí que a gente se conheceu na MP14, veja, MP14, que resultou na Lei 10.438, né, do Acordo Geral do Setor Elétrico, aliás, foi um dos planos de gestão de crise mais incrivelmente bem gerenciados, né, Fabiola, que a gente viveu naquela época sob a coordenação do Pedro Parente, ministro Zé Jorge, enfim, e tantas pessoas qualificadas que conseguiram encaminhar a crise do racionamento ali de 2001. Bom, mas a gente vivia nessa época
a lógica da expansão pelo critério de máximo BP. Então, ganhava a usina que ofertava o maior oferta ao Tesouro Nacional. A lógica era maximizar a receita da União. Então, não havia sinal de preço, por definição, para se definir a expansão do setor. Depois, a partir de 2003, já sob a égide da Lei 10.848, a gente passou a viver a era de ouro dos leilões regulados, né? Então, assim, de 2004, 2005, primeiro leilão de energia nova em 2005, até, vamos colocar aí, meados de 2019, eu diria que a gente viveu uma era de ouro. A gente deve ter contratado mais de 100 gigas fácil de potência instalada, 40, 50 giga médios de energia, mas era um período ainda em que a fonte hídrica era abundante. Então, não se preocupava com a adequabilidade de suprimento, não se preocupava com os conceitos de atendimento à ponta, com os conceitos de flexibilidade. Para se ter uma ideia, os contratos de eólicas e solares contratados nos leilões regulados, você deve se lembrar que eles tinham aquelas regras de conciliação anual e quadrienal. Não se cobrava entrega horária, não se cobrava entrega de madrugada da fonte solar, não se cobrava a sazonalização da eólica. Então, você tinha que entregar no horizonte de 1 ano, 4 anos. Por quê? Porque a hidrelétrica ela compensava e ela viabilizava a penetração dessas fontes. Era uma espécie de incentivo contratual para o ingresso dessas fontes. Além disso, você tinha financiamento subsidiado pelo BNDES, a TJLP, você já começou a ter os descontos na TUST, na TUSD, incentivos fiscais diversos para equipamentos, e aí você viveu aquela era de ouro das fontes incentivadas, variáveis, renováveis, variáveis. A partir ali de 2019, para a gente pegar já esse ciclo histórico atual, essas fontes que são consideradas variáveis passaram a ingressar no setor pelo Mercado Livre, né, o que foi muito bom, mas também carregadas de subsídios. Eram diversos modelos de negócio que eram carregados de subsídios. Modelos de autoprodução por equiparação, autoprodução por arrendamento, consórcio, em que o consumidor não paga o encargo, ou modelos de venda para clientes finais com desconto na TUSD, com repasse desse desconto. Então, sempre um modelo bastante carregado de subsídio e pouco sinal de preço. E, paralelamente a tudo que eu até agora aqui me referi, né, que eu estou me referindo às fontes centralizadas, a partir de 2012 se inicia um universo paralelo da micro e mini geração distribuída. Lá em 2012, com o sistema de compensação de energia, que a ANEEL regulamentou, 2015 alguma reforma nas regras, e a Lei 14.300, finalmente, em 2022, regulando sob a ótica, no âmbito legal, a MMGD. E a MMGD, a gente sabe, zero sinal de preço e um combo de subsídios. E, então, essas fontes ingressaram no setor de forma pouco coordenada, pouco controlada. Então, a gente passou a viver a situação que a gente vive hoje, que você descreveu na introdução da sua pergunta. Nós temos excesso médio de energia, nós temos tanto excesso médio que nós temos que cortar energia durante o dia, temos o curtailment, nós temos excesso de uma fonte em um único submercado, muita eólica numa região que não tem capacidade de transmissão suficiente no Nordeste para o Sudeste, para o Sul, dessa quantidade toda de energia. Nós temos diferenças de preços entre submercados, nós temos o efeito da modulação. Então, tudo isso causado, no nosso entendimento, por uma expansão que foi pouco guiada por sinais de preço e muito catalisada por incentivos governamentais. Incentivos governamentais esses que, na nossa visão, nas condições atuais de mercado de todas essas fontes, não tem mais necessidade de continuarem existindo, né? Então, a solução
está na inversão do problema. Então, a gente precisa de mais sinal de preço e menos subsídios. E é nesse sentido que a gente vê com bons olhos as iniciativas recentes do governo ao editar a MP 1300 e posteriormente a 1304, que no nosso entendimento, embora não ofereçam, não seja, vamos dizer, a solução fatal, final para todos os nossos problemas, mas com certeza caminho no sentido positivo de equacionar, de encaminhar esse contexto que a gente vive hoje desafiador no setor elétrico. Luiz, você falou de preços, né? Então, eu quero também explorar essa questão de preços, porque a gente sempre fala, né, ouve muito nos discursos sobre a importância de preços críveis, a importância de você trazer, intensificar esse sinal de preço no mercado. Aí eu queria fazer uma provocação. Você acha que o setor tem maturidade para conviver com esse preço mais realista, muitas vezes mais volátil, com mais informação e que pode ser mais doloroso também? A gente viveu aí no passado o próprio PLD, né, os limites máximo e mínimo, né? Alguns defendiam que o limite máximo não deveria existir, aí depois, não, peraí, vamos botar um máximo, né? Eu queria saber um pouco a sua visão em relação ao realismo dos preços, tá? Tanto preços spot quanto preços de uma forma geral. E também, aproveitando o gancho, já que estamos falando de preços, quero saber a sua visão sobre a formação de preços por custo, que é atual, que a gente adota aqui no país, e a por oferta de preços, que é um tema que também é recorrente nas agendas de modernização aqui, quando a gente fala do nosso mercado brasileiro. Perfeito. Fabiola, essa pauta de aprimoramento dos modelos de formação de preço, do processo de formação de preço, ela avança, mas, no nosso entendimento, ela poderia avançar de forma mais célere. Eu acho que é consenso, pelo menos no discurso de todos os agentes, que a gente precisa que os preços representem melhor a realidade física, espacial, temporal do nosso sistema e que eles sejam mais críveis, que eles representem melhor o sistema elétrico e o verdadeiro valor que a energia tem para a sociedade brasileira. Mas quando você vai ver na prática, de fato, você vê muita resistência por parte de muitos agentes setoriais na primeira iniciativa de alguma proposta de aprimoramento. Veja, a gente lá na resolução 290 do MAI, né, quando eu entrei no setor em 2000, falava-se em preço horário em 2001. O preço horário foi entrar em vigência em 2021. Então, levou 20 anos para a gente estabelecer o preço horário no Brasil. Falava-se em dupla contabilização em 2002, e a dupla contabilização está sendo discutida hoje, em 2025, no projeto Meta 2 da CCE. O New Wave híbrido, que é um modelo muito mais, vamos dizer, aderente à realidade, porque representa as usinas de forma individualizada, né, um modelo de médio prazo, ele estava pronto para ser entregue à governança setorial em 2017. Ele só foi implementado na prática em 2025. Né? Então, a gente ainda percebe um certo grau de reatividade de alguns agentes, ou talvez até alguma dose de reacionarismo de alguns agentes, e resistência na implementação dos aprimoramentos. Parece ser alguma reação curtoprazia, algum efeito curtoprazista de cunho comercial, que olha mais o impacto eventual que um aprimoramento pode causar em alguma decisão comercial tomada de curto prazo e olhando pouco, vamos dizer assim, a sustentabilidade do setor elétrico como um todo no médio e no longo prazo. Então, de fato, existe essa reação e o que a gente tem que fazer é aprimorar a governança setorial desses aprimoramentos. Eu acho que a gente acabou de aprovar
uma resolução do CNPE que aprimora a governança dos aprimoramentos que competem ao CMSE, que dizem respeito aos parâmetros de aversão a risco. Nós estamos para implementar e finalizar a consulta pública da ANEEL, que vai tratar da governança dos aprimoramentos que competirão à ANEEL deliberar a partir de estudos do ONS e da CCE. E quanto à maturidade dos agentes, aqui para mim, a meu ver, não é uma questão de escolha. Veja, aqui no Rio a gente diz, se não quer brincar, não desce para o play. Você tem que se conviver com ela. Volatilidade é algo inerente a um sistema hidrotérmico, e é um sistema hidrotérmico que vem sendo a cada vez mais, vamos dizer, preenchido por fontes de caráter intermitente. Então, vol é vida, como se diz no mercado financeiro. E volatilidade, enquanto ela for natural, ela é bem-vinda. E as empresas não vão ter muita opção. Ah, eu quero ou não quero. Elas vão ter que amadurecer, quem não se sentir amadurecida, para operar nesse nosso mercado de energia elétrica. Que para mim não é uma questão. Se alguém não está ainda, a gente cria os nossos filhos para que eles amadureçam, para que eles possam enfrentar os desafios do mundo como ele é. Certo, Fabiola? Então, assim, os agentes que não amadurecerem, eles vão ficar para trás. Mas eu acredito que a gente tem um mercado aí já que está se preparando para isso, porque a intensificação dos sinais de preço, sinais de mercado para expansão e operação é algo que me parece inexorável, e no curto e no médio prazo para o setor e para a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro. Excelente. Luiz, agora eu quero voltar para a lei. Se você puder dar aí os seus 5 centavos, 10 centavos, sobre o saldo da lei aí dos pontos principais. Quais são as suas percepções? Foi mais avanços, mais retrocessos, os vetos? O que você assim pode dar uma visão geral para a gente da lei? Então, seguramente, o saldo é extremamente positivo. Primeiro, assim, Fabiola, a gente é muito difícil, como a gente viveu o projeto Recebe, né? No Recebe, Fabiola, eu estava na faculdade, fazendo curso de engenharia, mas eu acompanhei o Recebe como estudante. E quando eu cheguei no setor, o Recebe a gente já tinha 9648, a gente já tinha as bases do Recebe implementadas, que foi realmente a maior reestruturação do setor elétrico. Era um mundo diferente, era um setor diferente, era um ambiente político diferente. De lá para cá, tem ficado cada vez mais difícil você imaginar que você vai conseguir fazer uma grande reforma do setor elétrico num projeto de lei, numa medida provisória. É muito mais factível que você faça mini reformas, reformas parciais, e vá melhorando aos poucos o setor. O importante é você caminhar para frente. A MP 1300, que teve a relatoria do deputado Fernando Coelho e na presidência da comissão mista do senador Eduardo Braga, já foi um avanço. Foi muito sábio da parte do deputado recolher o que se podia aprovar em nome do tempo que se ganharia para se discutir os temas que estavam ali submetidos na 1304. Ele foi muito sábio, ele foi um estadista quando ele tomou essa decisão. E a 1304 inverteu a relatoria com o senador Eduardo Braga e a presidência da comissão pelo deputado. Um trabalho extremamente bem feito, qualificado, fruto de debates que foram promovidos, consultas públicas, ouvindo a sociedade, os diferentes atores. É muito difícil você conciliar todos os interesses do setor elétrico, esse grande novelo que é o setor elétrico. E, no fim das contas, o relatório final aprovado na comissão mista foi muito bom. Você teve as contribuições da Câmara, do Senado, que também contribuíram com o projeto, e hoje você teve vetos. De forma geral, alguns pontos que eu traria aqui de destaque. Intensificação de sinais de preço. A Lei 15.269
ela traz alguns requisitos a serem observados no processo de formação de preço que torna esse processo de formação de preço mais crível, mais fidedigno à realidade do sistema como ele é. Algum tipo de disciplinamento da expansão do setor, né? Então, você veja, para você ser um novo entrante no setor elétrico, você tem que agregar atributos que são demandados pelo consumidor. Você tem que agregar flexibilidade, você tem que agregar capacidade, você tem que agregar serviços. Se você não tiver esses atributos, você paga por eles, né? Então, é um dispositivo que, a nosso ver, é bastante relevante para ordenar, disciplinar a expansão futura do setor. Você valoriza recursos de flexibilidade ao sistema, você traz a flexibilidade como um requisito sistêmico a ser observado, planejado, controlado pela EPE formalmente, não que não fosse no passado, mas agora formalmente na lei. Isso é importante. Você abre o mercado para todos os consumidores, como a gente comentou aqui há pouco. Você estabelece um teto para a CDE, você aloca eventuais excessos a esse teto aos beneficiários atuais da CDE, não, os beneficiários não sociais, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, você está reduzindo os subsídios do setor elétrico relativamente. Ao mesmo tempo que você está fortalecendo os sinais de preço, que é exatamente o que eu dizia no tópico anterior. Então, é uma medida, eu certamente devo estar esquecendo aqui de outras importantes que foram ali trazidas, que caminham no sentido correto, de valorizar os atributos das fontes que o consumidor precisa ter, que ele requer, porque o consumidor demanda flexibilidade, ele quer energia na ponta, ele quer rampa, então ele valoriza esses serviços, fortalece sinais de preço, reduz incentivos e subsídios. Então, com certeza, é uma lei que foi fruto de muita discussão e que dá um passo, que eu diria, bem representativo para frente para o setor. Ela não é uma panaceia, não resolve todos os nossos problemas, mas a vida é assim. É muito difícil no ambiente político de hoje você esperar que em uma medida você vai resolver todos os nossos problemas. Há o problema da segurança pública, o problema do déficit primário, da economia. Não, a gente tem que ir caminhando. E a gente caminhou para frente e deu um bom passo para frente na nossa percepção com a Lei 15.269. Luiz, bem interessante você ter falado sobre esse resgate aí do planejamento centralizado do ponto de vista técnico, né, dos atributos, de fato do que é agregado pelas fontes, que encaixa muito bem com o resolver aquele descompasso do paradoxo que a gente falava, né? Então, acho que esse também é uma receita aí para resolver isso. Agora, claro, vai dar trabalho para a EPE, ONS, né? Vão ter que fazer aí dosar as coisas com muito cuidado ali, mas de fato esse resgate do planejamento que ficou realmente ficou um pouco solto, né? A gente deixou o mercado, a mão invisível do mercado, né? Adicionar aí as fontes e as fontes acabaram indo todas elas concentradas para as fontes variáveis que você comentava. Então, resgatar esses atributos valiosos aí que a gente precisa, que no final é o que o consumidor quer, né? Muito bom. Agora, mudando um pouquinho de assunto de geração, eu queria falar um pouquinho de transmissão. Eu sei que vocês têm um parque aí grande de transmissão na Axia, né? E a gente tem visto que quando a gente fala em transmissão, os leilões de transmissão são todos trazem muito sucesso, né? A gente vê grandes deságios, competições, de uma forma geral, acho que as obras assim são colocadas em prática dentro dos cronogramas, né, a despeito de todos os desafios de licenciamento e tudo mais, né, construir obras grandes, inclusive HVDCs, né, linhas muito grandes, né. E aí, o que eu queria ouvir de você, o que precisa ser aprimorado na regulação da transmissão para garantir a sustentabilidade tanto para os ativos existentes, que vocês têm aí um parque gigantesco de transmissão existente, mas também para os novos, para esses novos ativos aí que estão sendo listados agora. Fabiola, eu gosto muito de história, né? E história do setor elétrico, inclusive história vivida.
É interessante quando a gente olha para trás e a gente se lembra dos primeiros planos de privatização, de desestatização do setor elétrico, que era totalmente estatal, e à época se imaginava que a geração era um negócio excelente para ser privatizado e transmissão tinha que ficar com o Estado. Então, as empresas estatais eram divididas, né? Eram cindidas em parte, ou pelo menos havia o plano de se cindi-las em transmissão e geração, privatizar a geração, transmissão não, porque transmissão é um negócio ruim, transmissão não atrai investidor privado, transmissão não é um bom negócio por essência. E hoje a gente tem exatamente uma situação em que a transmissão é o melhor negócio do setor, talvez um dos melhores negócios do setor de infraestrutura brasileiro. Né? Você não tem risco de mercado, você tem baixíssimos riscos de crédito, risco de liquidez, receita estável, sinais regulatórios eficientes para você manter os seus ativos disponíveis. Os índices de disponibilidade dos ativos de transmissão do Brasil chegam próximos a 100%. Então, é um segmento que dá muito certo. Né? A Axia tem muito orgulho de ser, de longe, o maior transmissor de energia do Brasil e do Hemisfério Sul. Aliás, nós somos a maior empresa de energia do Hemisfério Sul. Faltou dizer isso no início, eu tenho que dizer isso com muito orgulho, não só da América Latina, mas do Hemisfério Sul de energia renovável. E na transmissão, nós temos aí, de forma direta ou indireta, mais de quase 80 mil quilômetros de linha de transmissão. O segmento funciona muito bem para quem está entrando nos novos leilões. Existe uma parcela desse sistema de transmissão, que eu diria entre 70 e 80 mil quilômetros dos mais de 200, ou mais ou menos 40% do sistema de transmissão brasileiro, que está sob a égide de contratos prorrogados, contratos que foram prorrogados pela MP 579, Lei 12783. E esses contratos têm regras específicas regulatórias, regras de regulação econômica muito fortes. Para esses contratos, emula-se um ambiente competitivo, porque eles não vieram oriundos de um leilão, eles vieram oriundos de uma prorrogação. Então, a ANEEL regula as tarifas, fornece sinais regulatórios para que os agentes sejam eficientes e ganhem, portanto, com a eficiência ou sejam punidos pela ineficiência. E algumas regras a gente entende que a gente chegou no momento que podem ser aprimoradas. Uma delas diz respeito à forma que a ANEEL calcula as anuidades das melhorias de pequeno porte. Melhorias são investimentos que as transmissoras têm que fazer rotineiramente para manter o seu parque operativo disponível. São melhorias que são identificadas pelos próprios concessionários. E veja, como nós estamos falando de sistemas de transmissão antigos, com idades avançadas, é natural que haja necessidade de reposição, de troca, de substituição, e para isso você precisa de sinais eficientes regulatórios. No nosso entendimento, a regra de definição dessa receita, ela carece de aprimoramento, porque ela ainda está aquém da necessária para efetivamente dar o incentivo correto para o empreendedor fazer essas obras. Isso não vai impedir que ninguém faça obra, e essas obras, essas melhorias são obrigações regulatórias e serão sempre feitas, mas você não pode acumular eventuais desequilíbrios entre as taxas de remuneração efetivas que são percebidas pelos empreendedores e aquelas taxas de remuneração regulatórias que são da componente do jogo se você for eficiente. Então, se você for eficiente, investir de forma prudente, comprar bem, se você entrar no prazo, não atrasar, você espera-se que você tenha a sua remuneração regulatória garantida. E hoje você já começa a perceber que mesmo que você faça tudo isso, você não tem a sua remuneração regulatória, o OC regulatório, como a gente fala, né, ou o CAE regulatório garantidos. Então, aqui a gente vê espaço para melhoria, para aprimoramento regulatório. Um outro aprimoramento regulatório na transmissão é o banco de preço.
né, ainda sobre esse segmento de transmissão, de 80 mil quilômetros de transmissão de contratos prorrogados, a gente trabalha sob a ótica de banco de preços, de CAPEX, de investimentos. E a gente entende que esse banco de preços é um sinal de eficiência regulatória, porque é um sinal de incentivo para que eu compre bem. Se eu comprar melhor que o banco de preços, eu ganho. Se eu comprar pior, eu perco. Então, isso é regulação por incentivo na essência, né, que é o nosso modelo brasileiro de regulação. A gente entende que ele está desatualizado, que ele precisa ser atualizado às novas condições de mercado e que ele seja mais utilizado, o banco de preço. Então, a gente também tem pautas regulatórias que a gente entende que. Então, esses dois aprimoramentos, Fabiola, que são aprimoramentos pontuais, específicos para esses 80 mil quilômetros, com 40% do sistema de transmissão brasileiro, que estão sob contratos prorrogados, a gente acha que merecem ser endereçados e a gente tem plena confiança. A gente já vem começando a conversar com o regulador sobre esse tema e a gente tem confiança que a gente vai avançar nesses aprimoramentos regulatórios. Ótimo, Luiz. Agora, pegando um pouco também desse gancho que você falou, né, que na época da MP 579, por uma questão política, enfim, de estrutura que a gente passava na época, a decisão foi prorrogação desses contratos, né? Enfim, existia todo um contexto lá naquele momento. Agora, eu queria saber, hoje, né, no contexto atual, para ativos aí, tanto de transmissão quanto de geração, que estejam já se aproximando do seu fim aí do período de concessão. O que seria melhor para o país? Prorrogar, ou seja, renovar, ou relicitar esses contratos? Pergunta de US$ 1 milhão, viu? Boa pergunta. Vamos lá. O primeiro, vamos registrar aqui também outra medida interessante da MP 1304, né, convertida na 15269, foi tratar desse tema, tratar de forma clara, falar colocar no papel aquilo que a Constituição brasileira, pelo seu artigo 175, já prevê. A regra a regra de serviços delegados, serviços públicos que são delegados à iniciativa privada, é a da licitação, pelo artigo 175. Mas a prorrogação é cabível e é uma competência da União prorrogar se ela entender que essa é uma solução interessante sob alguma ótica. A lei traz isso de forma clara, estabelece algumas regras para casos de escolha, de opção pela prorrogação. Então, ela também ela também tem o mérito, no nosso entendimento, de agora não, não obrigar que uma eventual prorrogação se dê necessariamente em regime de cotas, né? Um regime que não se coaduna com o momento do setor de liberalização, de abertura de mercado. Então, a lei trouxe essa clareza, né, para ser observada daqui para frente nessas opções que o poder concedente vai fazer, né? Tirando a distribuição de lado, que a distribuição é um segmento muito específico, que tem uma relação direta da concessionária com o consumidor, falando de transmissão mais de geração, eu acho que a gente primeiro pode acessar um pouco a história, né? Recentemente, a gente viveu, por exemplo, o mecanismo competitivo da CCE, do GSF, em que você tinha disputa por outorgas, né? Compra lá de débitos, né? de créditos judiciais, e você tinha condições iniciais de partida. E nesse mecanismo, o que foi revelado? Estava-se em jogo algo em torno de 850 milhões de reais de créditos a serem comprados e foram oferecidos 1,4 bilhão de reais foi oferecido, representando um ágio de mais de 60%. Então, a competição no mecanismo competitivo logrou descobrir o valor mais justo daqueles ativos de geração. Isso é um histórico recente. Na transmissão, a transmissão tem um decreto. Ela tem um decreto que já trata de forma mais clara essa discussão. Ela deixa claro ali, a regra é a licitação, a prorrogação
é a exceção quando ela for inviável ou em nome de algum interesse público. E a gente vê que os leilões de transmissão, inclusive já leilões de alguns lotes de transmissões de concessões vincendas, elas oferecem deságios em relação aos parâmetros de partida de 50, 40 e poucos por cento de deságio. Então, via de regra, parece que tem sido interessante a opção ao longo da história de licitação. Mas, naturalmente, o poder concedente sempre vai ter a opção de analisar a situação do caso concreto na transmissão e na geração e fazer a melhor opção que seja a melhor opção para o país e para os consumidores de energia. Excelente, Luiz. Olha só, a gente já falou tudo que a gente precisava falar. Deu 1 hora quase de conversa, ou seja, eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada, porque 1 hora passou rápido. Mas tem temas aí bem interessantes da lei aí que a gente não explorou, como você falou. Então, queria te agradecer. Você pode voltar sempre. A gente estava tentando gravar esse podcast há um tempão e calhou que a gente marcou num dia muito especial. Então, assim, volte sempre que você quiser. Se quiser fazer uma continuidade aí de outros temas, a gente está de portas abertas para você. E queria deixar aqui um espaço para você deixar um recadinho final para os nossos ouvintes, como faz aí para acompanhar tanto a Axie, eventualmente até você também no LinkedIn, se quiser colocar aí o seu perfil para o pessoal começar a te acompanhar. Fabiola, eu queria te agradecer muito mais uma vez pela oportunidade, dizer que para todos que estiverem nos ouvindo, contar com os serviços prestados pela Axia para a solução do seu negócio, para fornecimento de energia. A gente compõe, né? Eu tenho orgulho de trabalhar em uma empresa que olha para o cliente com carinho, com vontade genuína de oferecer soluções para suas necessidades cada vez mais, no melhor interesse do consumidor brasileiro e do Brasil. E sempre também primando pela segurança, Fabiola. Esse é um ponto que eu queria destacar aqui também. Isso para a gente é absolutamente inegociável. Segurança operacional dos nossos ativos, segurança dos nossos equipamentos, das pessoas e do meio ambiente. Então, contem sempre com a Axia, Eletrobras, atualmente Axia, com a história que a gente consolidou no setor e com o futuro que a gente vai continuar oferecendo ao Brasil e a todos os consumidores de energia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Fabíola, pela oportunidade. Então, você que era muito esperado aqui, então que seja o primeiro encontro aqui de muitos, Luiz. Muito obrigada. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede felizes, deixa aí a sua avaliação no podcast, o seu joinha, 5 estrelas. E isso faz com que a gente consiga divulgar mais o nosso material gratuito aí na rede. Muito obrigada e até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!